E aí, pessoal, como vai? Estamos aqui para mais uma videoaula e agora a gente vai entender como que funciona as propriedades e nós vamos trabalhar com o método get e set. Tenho aqui aquele exemplo que nós estávamos utilizando anteriormente com uma bola codificada, só que eu reduzi o código que estava aqui para deixar o essencial para ficar mais fácil de entender. Bom, para que serve o get e o set? A gente consegue transformar uma variável local de uma classe em uma propriedade. E essa propriedade ela passa a ser dotada de, se você quiser, de instruções para ser executadas quando houver a leitura ou a escrita nesta propriedade. Então passa a ser muito útil. No nosso caso aqui, vamos supor que eu queira que toda vez que eu for eu alterar a pressão da bola, ele faça uma verificação para não colocar um valor que fique fora do permitido. Olha como isso é interessante, porque tente imaginar, né, essa variável como pública ou mesmo internamente a classe, como é que eu iria controlar o valor que ela tem, sendo que eu não tenho um modo de fazer colocar uma regra de negócio. Eu teria que estabelecer um bom senso de todo mundo acessar uma regra de negócio para validar. Mas pode acontecer de alguém se esquecer de acessar essa regra de negócio e colocar um valor fora do parâmetro aqui. Então, para que isso aconteça, a gente pode criar uma propriedade que, no caso, vai ser a nossa própria pressão. Como é que a gente cria uma propriedade? Primeira coisa que a gente tem que se lembrar é que a propriedade ela não guarda valor, então ela só vai processar para a gente. Então, se eu estou transformando essa variável numa propriedade, eu vou ter que ter uma outra variável para guardar este valor. Então, eu vou colocar aqui como private mesmo, né? Uma pressão. Colocar underline pressão. Essa pressão aqui vai ser o nosso valor interno de pressão. E esse daqui vai ser o valor, né, o local onde as pessoas vão acessar. E toda vez que alguém acessar a pressão para pegar o valor, a gente vai buscar desse cara. E toda vez que alguém setar um valor, jogar um valor para cá, e a gente validar esse valor, nós vamos colocá-lo ele aqui. Não necessariamente você precisaria guardar numa variável, mas no nosso caso, onde a bola tem uma pressão, a gente quer guardar. E, na maioria dos casos, você vai querer guardar o valor. Mas se você não precisar, você somente faz o processo e beleza. Então, vamos lá. Agora eu vou abrir e fechar a chave, tirar o ponto e vírgula dali. E agora, aqui dentro, eu vou colocar um bloco chamado get e um outro chamado set. O método get ele é executado toda vez que você tenta fazer uma leitura desta propriedade. Suponhamos que você tem aqui está setando um valor aqui para bola de futebol, por exemplo, ou está pegando, né, o valor bola de futebol ponto pressão. Você está, sei lá, atribuindo isso aqui para uma variável. Você está fazendo uma atribuição aqui para uma variável, né, qualquer. Então, quando você faz isso aqui, ele executa o teu get automaticamente. Se você quiser, você pode colocar o ponto de parada aqui para testar. E aí você vai ver isso funcionando. No entanto, o get ele requer um return. Então, vou colocar aqui para toda vez que alguém vir buscar, ele dá um return no underline pressão. Return underline pressão. E agora a gente já consegue testar o nosso get. Olha só, vou colocar um ponto de interrupção aqui para quando alguém tentar fazer a leitura. Então, executou, olha lá, parou a execução aqui. Ele está tentando pegar a pressão
para retornar. Então, olha lá. E foi. E aí ele volta para cá e agora ele vai atribuir aquele valor que está lá. Toda vez que você tentar fazer a leitura do valor, o acesso do valor, ele vai executar isso aqui e aí você pode fazer o processo que você quiser aqui. E quando você quiser fazer uma atribuição, né? Se você quiser fazer uma atribuição, o processo contrário, você vai executar, disparar automaticamente o get. E você pode decidir o que você vai fazer. Se você vai, por exemplo, aceitar esse valor e guardar aqui ou vai dispensar. Então isso cria um grau de proteção muito grande, porque numa variável pública você não tem como rejeitar isso. A não ser que você fique fazendo uma verificação constante, cria um processo muito complicado para você fazer esse controle. Aqui a proposta é que ele faça essa gestão para você. Você tem um procedimento que vai ser disparado automaticamente quando alguém tentar setar um valor. Então, aqui dentro do set, o valor que a pessoa está tentando jogar, esse valor aqui que a pessoa está tentando jogar, ele vai entrar aqui na nossa palavra reservada, na nossa variável chamada value. Então, aqui dentro dessa variável está o valor que a pessoa setou, está tentando setar. E aí, vamos lá. Suponhamos que você queira fazer uma verificação. Ou melhor, antes de fazer a verificação, vamos fazer o processo mais simples possível aqui. Se você quiser guardar isso sem fazer uma verificação, que não teria sentido, é só você dizer o seguinte: pressão recebe o valor e ponto e vírgula. Lembrando que isso aqui são blocos de código, um bloco para o get, um bloco para o set, e tudo isso dentro do bloco de código da pressão. Então, nós temos nossa pressão aqui recebendo esse valor, e aqui nós temos um return da pressão. Isso aqui não está fazendo, não tem sentido para a gente nesse momento, porque está fazendo o que uma variável pública faria. Agora, vamos fazer uma validação para fazer sentido a gente ter uma propriedade em si aqui. Então, eu vou fazer uma verificação. Vou verificar aqui, por exemplo, se o meu valor que a pessoa está passando, né, ele é, por exemplo, maior que 0. E também se o valor for menor que 20. Não quero valores muito maiores. Então, se esse valor ele estiver dentro desses parâmetros, eu vou receber esse valor. Se não, no caso que eu estou pulando, não vai acontecer nada. Então, eu só não estou atribuindo, então vai permanecer aqui o valor que estava aqui. Então, basicamente aqui, nós já temos o nosso get e o nosso set programado. Agora, vamos ver, vamos tentar passar um valor aqui e vamos ver como é que ele se comporta ao final. Então, se eu passar o valor 5, ele tem que aceitar porque ele está no padrão. E depois a gente altera esse valor que a gente está tentando passar para ver o que vai acontecer. Bom, então ó, na bola de futebol a pressão está em 5. Beleza, ele aceitou. Mas e se eu tentar passar o valor 100? Eu só aceito no máximo 20. Ou melhor, 19, né? 19,99. Então, olha só, ele não aceitou. Ele tem o valor inicial da inicialização. Então, se você parar antes, você consegue verificar que ele estava com 10, que nós inicializamos aqui, e assim ele permaneceu, não sofreu alteração. Não sofreu alteração. Então tá aqui, bola de futebol ainda não foi inicializada, deixa eu avançar. Então temos aqui a nossa bola, ela está com o valor 10, ó, perceba que ela está com o valor 10 de pressão. Nossa propriedade de pressão com o valor 10, porque ele está lá dando um get automaticamente aqui, trazendo para a gente o 10. Vou avançar a execução aqui. Olha só, ele permanece
com o valor 10, ok? Ele permanece com o valor 10. Ele não alterou. Agora, se fosse um valor menor, vou colocar o valor 7 aqui, vamos ver isso aqui funcionando. Vou parar aqui para ser mais rápido. Então, tá aqui, né? Nós temos a nossa bola de futebol com o valor 10, que foi o que foi inicializado. E agora a gente vai tentar setar. Vamos setar e vamos ver o que vai acontecer. Olha lá, ele setou o valor, ele alterou o valor, ele conseguiu colocar o valor, ele aceitou. Então, a diferença que nós temos aqui é que agora você tem o poder de rejeitar um valor ou então até alterar, né? Por exemplo, eu poderia pegar o valor aqui antes de alterar e dividir por 2, poderia multiplicar por... Poderia fazer uma multiplicação, poderia tratar o valor antes de recebê-lo. Então, o detalhe é, você tem poder sobre a entrada que você está recebendo. Então, e o get, a mesma coisa. Você poderia nem retornar esse valor, você pode ter um if aqui, fazendo uma validação para ver o que você vai retornar, de acordo com o momento que você está ali, o status que você está no jogo. Se alguém te faz uma requisição antes do jogo começar, ou durante o jogo, ou após o jogo, você vai ter uma resposta diferente. Então, assim, isso aqui é bem interessante para você fazer e conseguir dar uma encapsulada e proteger as suas regras de negócio, proteger para que elas funcionem como você quer, sem que alguém se descuide ou você mesmo se descuide de executar uma regra de negócio antes de fazer uma alteração ou uma leitura. Então, pessoal, por essa aula é isso. Até a próxima.